Olá, a entrevista desta semana é com Vicente Neto, presidente da Abra Hosting, a associação brasileira que reúne todos os provedores de serviço de data center no Brasil. Vicente, muito obrigada por nos receber. Eu que agradeço. Vicente, há quanto tempo existe a Abra Hosting e qual é a sua grande defesa? A Abra Hosting já existe há 7 anos, mais ou menos, e a defesa que a gente quer é justamente defender o mercado como um todo. Então, justamente por ser uma associação que representa um mercado, a gente está sempre lá debatendo entre associados mesmo, boas práticas, como atender os clientes da melhor forma. Tem muito debate sobre segurança, sobre troca de informações sobre imposto, que é uma coisa muito complexa. Às vezes a gente vai conversar com algum associado, um faz de um jeito, outro faz de outro. E a gente tenta defender o mercado mesmo como um todo e fazer sempre matérias mostrando na internet que o nosso setor cresce bastante, principalmente porque hoje a gente está na internet, o mundo inteiro acaba sendo seu concorrente, né? Então a gente fala sobre as empresas brasileiras, sobre segurança, sobre o mercado como um todo. O objetivo é defender justamente o mercado, né? Às vezes conversa com políticos também, apesar de não ser tão raro assim, mas tem muito debate, às vezes fazemos eventos para conversar com os clientes também, ouvir os clientes para falar. Enfim, a gente defende mesmo o mercado, né? A gente quer promover sempre, defender e promover o mercado, né? Para crescer cada vez mais e de um jeito saudável. Nesses 7 anos, o que você identifica com grandes mudanças nessa área de data center? O nosso mercado está sempre mudando, né? Tipo, é uma coisa que é comum a gente conversar com o cliente, ou a gente mesmo em reuniões internas, ou reuniões da própria Abra Hosting, comparar assim, nossa, o que eram nossas empresas 5 anos atrás? O mercado muda completamente. Você está vendo assim, tipo, começou todo mundo no nosso mercado começou com hospedagem de sites em 1997, 1998 mais ou menos. Foi quando estava começando também a internet no Brasil. E o serviço que tinha na hospedagem de sites, além do provedor de conexão de escada, né? Então, todo mundo começou meio nessa área. Hoje em dia, hospedagem de sites já virou um dos serviços ali que existem nos provedores. Então, hoje tem a parte de cloud computing, a parte de data center, a infraestrutura na nuvem, tem já a plataforma na nuvem, já veio o SaaS. Então, o nosso mercado muda, assim, acho que a cada 2 anos dá para falar que muda muita coisa mesmo. Porque o cloud computing é uma coisa meio nova e ao mesmo tempo já está se transformando em muitas outras coisas. Né? Uhum. O servidor de nuvem, sim, foi quando lançou, hoje em dia já é também um item de um outro serviço que já veio, por exemplo, o data center virtual, né? Que em vez de as empresas irem contratar um ambiente físico, vou comprar um servidor, switch, roteador, montar aquela estrutura física, mas você ia ter um data center, levava equipamento, colocava o parafuso, ligava tudo. Hoje em dia já tem o data center virtual, que as empresas fazem tudo isso, só que num painel de controle na nuvem. Aperta um botão, ativar servidor, aperta outro botão, configurar switch. Então, tipo, e já está liberado na hora, instantâneo. Uhum. Então, acho, para falar assim, qual seria a grande mudança mesmo, a minha opinião é que é o serviço de data center na nuvem. Tipo, é uma mudança muito grande, assim, que é uma coisa meio recente e que é muito bom para as empresas e para o consumidor também, né? Tipo, não ter que investir pesado e pode contratar tudo como serviço. Porque hoje em dia, tudo é como serviço, né? É uma coisa que é engraçada. As coisas que eram produtos, por exemplo, antigamente já está como serviço, né? Tudo virou assinatura, né? Assinatura disso, daquilo. Então, até o data center já você pode contratar como uma assinatura que você aumenta e diminui quando você quiser. E ficou mais fácil fazer negócios? Ficou, eu acredito que sim, principalmente com o mercado de nuvem, né? Que nuvem pode ser milhões de coisas, até é engraçado, às vezes algum cliente pergunta, né? O que exatamente é a nuvem? Hoje em dia a nuvem serve para tudo, né? Você pode ter um e-mail, o e-mail é na nuvem, claro, né? Mas pode ter servidor na nuvem, já tem o data center na nuvem, já tem um software na nuvem, o SaaS, então hoje em dia tudo está na nuvem. E acaba sendo um marketing também, porque os clientes, todo mundo ouve falar, a nuvem, pô, é mais barato, é mais seguro, eu quero ir. E fica mais fácil de vender. Claro, você tem que explicar para o cliente tecnicamente o que é, mas é fácil que às vezes tem cliente que já chega assim, eu quero migrar para a nuvem. Você nem dá tanto trabalho tipo, de vender, né? Porque geralmente vender você conversa, marca uma reunião e tudo mais. É comum chegar cliente aqui, até falando com o comercial das empresas associadas, fala, não, às vezes chega um cliente, eu quero contratar e preciso para hoje. Então, até, tipo, você não tem nem aquilo de, pô, deixa eu passar o papo, né, digamos assim, explicar, conversar com o cliente. O cliente já chega querendo imediato, principalmente quando está tendo um problema técnico, né, que é o grande, digamos, problema da nossa área. Ter um servidor fora do ar, um serviço fora do ar, é a pior coisa para o provedor. E a empresa precisa resolver. E a empresa precisa resolver correndo. Então, quando o cliente também está insatisfeito com um provedor de cloud e quer migrar, ele já quer contratar um outro e quer, tipo, ó, quero agora. Então, tipo, já chega
ó, já chega assim, ó, quero comprar. Você não tem nem que explicar nada, né? Quando o cliente já sabe tecnicamente, né? E o cliente compra fácil, mas também migra fácil, troca fácil de provedor de serviço. Também, Esse é um grande gargalo ou qual existe outro? Não, eu não considero um gargalo o cliente sair fácil, até porque, tipo, é bom para a empresa, ó, você tem que estar sempre fazendo um serviço de qualidade. Que apesar que muitas empresas têm, tipo, contrato de fidelidade de 2 anos, de 12 meses, não é tão padrão, depende muito do perfil de cliente também. Se chega para vender para um cliente um projeto na nuvem que vai custar R$ 20.000 por mês, provavelmente o provedor teve que investir mais, então acaba, ó, então tem que fazer um contrato de mínimo 2 anos. Quando é uma coisa pequenininha, R$ 200, R$ 300, acaba, tipo, o cliente entra e sai a hora que quer. Dependendo do perfil do cliente, até que for uma coisa grande, aí consegue cancelar a qualquer momento. Mas eu não considero isso ruim para a empresa, porque é bom, tipo, você tem que estar sempre oferecendo qualidade, né? Você não pode prender ninguém porque existe um contrato. Então o cliente entra fácil, mas sai fácil também. Isso de fato não é tão fácil assim, dependendo da complexidade do cliente, né? Porque hoje em dia na nuvem a gente não sabe quem vai colocar na nuvem. Pode ser um site simples, pode ser um blog, pode ser um RP, um CRM gigantesco lá que também não é fácil migrar. Mas eu não considero assim, tipo, o fato de o cliente sair fácil ser prejudicial para a empresa. Como é que vocês fazem para reter clientes? Principalmente, assim, o serviço de qualidade, como eu falei, tipo, nessa área, assim, digamos, o SLA que a gente fala de uptime é o essencial. Tipo, você pode ter o melhor atendimento do mundo, ser próximo do seu cliente. Se o cliente contrata você e está sempre fora do ar, esquece, o cliente vai cancelar. Então, assim, tipo, oferecer a qualidade, tipo, um serviço estável, eu considero, assim, o principal de tudo. Mas também tem um atendimento, o cliente sempre preza pelo atendimento. Isso é até legal aqui, porque é meio que padrão Brasil, até considero isso, porque você vai lá, compara com empresas americanas, lá é muito self-service, né? Aquele padrão, você vai lá, você contrata, faz tudo pelo site mesmo, tem um site legal com todas as informações, mas às vezes você não conversa com ninguém. E é comum, por exemplo, aqui no Brasil, você vende um projeto na nuvem, por exemplo, para hospedar um cliente, um data center e tudo mais, tipo, o suporte técnico quase sempre está incluso. Tipo, que padrão assim, não, você tem que atender bem. E já no resto do mundo, né, muitas empresas consideram isso, não, suporte técnico é a parte e tem um valor caro. Justamente porque tipo, a mão de obra lá fora também é muito cara, né, também. Então, tipo, tem clientes que ligam e ficam o dia inteiro, principalmente quando acabou de entrar, né, pedindo informações, está com dúvidas disso, daquilo. E aqui no Brasil a gente tem um padrão de atender todo mundo, não está incluso no serviço. Então, eu acho que tipo, também atender bem tipo, um diferencial. Os clientes procuram muito aqui no Brasil. A maioria dos cancelamentos, quando você vê para reter um cliente, né? Vai conversar com o cliente, não, me atenderam mal. A maioria das vezes o cliente cancela por atendimento, né? Nem tanto pelo, deu problema, não deu. Porque hoje em dia é muito pouco em termos de problemas, os servidores são muito mais avançados, tem redundância, então hoje até cai um servidor, o cliente não sai mais do ar, já tem uma redundância com outro servidor, então acaba pecando no atendimento mesmo. O cliente tem uma expectativa, às vezes, de ser atendido muito rápido e o provedor não consegue atender tão rápido assim. Às vezes não é culpa nem do provedor, o contrato do cliente às vezes é uma coisa pequena que não, você não tem um tempo de resposta em meia hora, tipo, você abriu o chamado e já está aqui com resposta e tudo mais. Depende do SLA de cada empresa, né? Tá. O custo Brasil é a grande reclamação do setor produtivo. É um problema para vocês também? Vocês também sofrem desse mal? Eu acho que qualquer empresa no Brasil sofre desse mal, né? Custo Brasil. É sempre ruim, assim, para as empresas, porque, tipo, a gente fala numa época, por exemplo, de desemprego. O desemprego está alto e tudo mais, e o que o governo vem? Não, vamos reonerar a folha. Então, tipo, você para pensar, não, você não está falando que o país está com desemprego, por que vai aumentar ainda mais a carga sobre folha de pagamento, que é a mão de obra, justamente. Tipo, então tem esses problemas, assim, o governo o custo do Brasil, assim, em termos de impostos, já é alto por natureza. E, por exemplo, cito uma coisa que aconteceu esse ano especificamente. Para pegar os grandes provedores de streaming, principalmente aqui no Brasil, que a maioria são de fora, estavam aqui, não paga ISS, mas paga não sei o que mais. O governo foi lá, não, vamos criar agora, vamos fazer uma reforma no ISS e vai colocar agora empresas de hospedagem de cloud, de aplicação, de streaming, tudo vai pagar ISS. Então é mais um imposto novo que a gente não tinha, por exemplo, do serviço especificamente de hospedagem de sites, por exemplo, você pagava PIS, COFINS e tudo mais, mas não tinha ISS. A partir de 2018 já vai ter ISS. E ISS é algo local, é município. Então, pela lei do ISS, é no mínimo 2% e no máximo 5%. Então agora o que vai acontecer? Todos os municípios do Brasil vão ter que criar uma lei, vão debater, digamos, qual vai ser a lei
para cobrança de ISS sobre hospedagem, sobre streaming e tudo mais. Então acaba, tipo, aquilo é um imposto a mais e muitas vezes a gente não consegue repassar para o consumidor justamente porque o mercado hoje em dia, os seus concorrentes, é diferente de uma loja física na rua, né, que o seu concorrente está ali naquela rua. Na internet você concorre com o mundo inteiro. Então você está aqui no Brasil, você concorre com uma empresa americana, com uma empresa europeia, empresa da Ásia, de qualquer lugar. Então, os maiores players mundiais, por exemplo, acabam ditando o preço do mercado. Então, se aumenta os impostos aqui, aumenta a nossa carga tributária, às vezes a gente não consegue repassar isso, porque o serviço de vocês vai ficar mais caro e acaba o cliente contratando em outro lugar do mundo. Nesse caso específico do ISS, você acha que vai ser tão grande o suficiente para abalar a estrutura de empresas, principalmente de pequeno porte? Não, acredito que abalar não vai, mas acaba sendo um custo a mais que o empresário vai ter ali e às vezes não consegue repassar. Então acaba diminuindo a margem, claro, depende da empresa, né? Se o preço já for muito baixo e não tem escolha, acaba tendo que aumentar porque senão vai ter prejuízo. Mas eu acho que não chega a abalar assim o mercado, mas é um imposto a mais, né, que acaba sobrando, às vezes, para o consumidor final ou para a empresa, acaba rachando a conta ali. E quanto mais imposto surge no Brasil, né, pior para o mercado como um todo. Essa do ISS também já teve, junto com essa lei, o governo já criou não é um outro imposto, mas criou uma nova regra, uma nova visão sobre o ISS, que agora o ISS vai ser recolhido no destino onde o consumidor está e não onde a empresa está. Então imagina você, tipo, a gente vende para o Brasil inteiro, os provedores de cloud. Sim. Você vai ter que ter um registro em cada município do Brasil para poder recolher o ISS, tipo, na cidade. Então, tipo, já está rolando vários debates em Brasília, com as prefeituras, aqui a gente está conversando com a Prefeitura de São Paulo também, justamente, nossa, olha como vai ficar pior, ainda mais complexo. Então, o nosso sistema está sempre, em vez de melhorar, está dificultando ainda mais. Imagina, principalmente, pelo que eu conversei com a Prefeitura, eles estavam falando, não, os políticos pensaram mais nisso por causa das empresas de cartão de crédito, porque todas estão aqui em São Paulo e os consumidores são milhões, todo mundo usa cartão de crédito no Brasil inteiro e, tipo, nunca, o ISS fica sempre para São Paulo. Sim. Só que aí, tipo, prejudica todo mundo, né? Ele não vai pegar, não é uma lei só para os bancos, né? Acaba sendo uma lei que vai afetar todo mundo. Imagina, a gente, qualquer provedor, às vezes um provedor pequeno, que não tem muita estrutura. Eu tenho cliente em 100 cidades do Brasil. Imagina a complexidade, a contabilidade para fazer tudo isso, né? Para gerar imposto ali, não. Vai ter um ISS, um DARF, né? Para você pagar, um na cidade tal, outro na outra, outro na outra. E ISS varia, então, tipo, naquela cidade é 2%, no outro é 3%, no outro é 4%, no outro é 5%, que é de 2 a 5%. Imagina a complexidade para fazer tudo isso. As empresas vão ter que montar estruturas paralelas para recolher ISS. Exatamente, é o que a gente está conversando no mercado. Daqui a pouco a gente vai ter que criar um departamento dentro da empresa, expandir, digamos, a contabilidade só para cuidar disso. Aí você contrata mais pessoas, então tudo isso vira custo, né? Administrar, quanto mais clientes você tem no Brasil, que sempre foi bom para a empresa, nossa, eu atendo mais de 100 cidades. Hoje em dia você vai ficar, putz. Às vezes tem uma cidade bem interior que você vai ter um cliente. Imagina o custo que você vai ter que se cadastrar na prefeitura, gerar, para emitir um ISS que às vezes vai custar quantos lá? Não vale muito a pena. Né? É complexo mesmo. A Abrahost fez uma pesquisa, se não me engano, esse ano, identificando que 97% do tráfego é spam. Exatamente. O tráfego de e-mail é spam. Exato. Como é que vocês... qual é a leitura que vocês fazem desse resultado? E como é que se resolve esse problema? Spam é uma coisa que prejudica todos os provedores e os clientes há muitos anos, né? Não é uma coisa nova, todo mundo recebe spam. E, assim, para o consumidor é ruim, principalmente a gente que atende o cliente de e-mail, especificamente. O cliente, às vezes, a gente já bloqueia em torno de 95% a 97% dos spams, das mensagens já são consideradas spams. O cliente nem recebe na caixa postal dele. Mas é comum, talvez você mesmo, você abre lá, tem um monte de spam, né, no dia, aí você fala, pô, vou ligar na minha empresa do meu provedor aqui para reclamar de spam. O cliente às vezes nem sabe que, tipo, a gente já bloqueou 97%, aquilo que está chegando na caixa dele são os 3% que sobraram ali e mesmo assim ainda passa spam. Então é uma dificuldade grande para a empresa, assim, é um custo alto. A gente tem que ter pessoas, hoje praticamente todas as empresas, provedores de e-mail, provedor de cloud, já tem o que a gente chama de departamento de abuse, que é só para ficar recebendo denúncia de spam, de phishing, vírus e tudo mais, mas principalmente spam. Porque tem cliente que manda spam, que, claro, para você receber spam, alguém enviou. Então, para a gente, provedor, a gente tem problema dos dois lados. É o cliente reclamando de receber muito spam e são as empresas que não fazem as boas práticas enviando spam.
Então, a gente tem, é pior, o nosso problema é duplicado, né? Que tem o cliente na ponta final e a empresa enviando spam pela outra ponta, que acaba enviando spam e prejudica a reputação dos IPs e tudo mais, né? Então, pra gente, assim, tipo, é um problema grande, é um prejuízo, porque tem muito custo envolvido nisso daí, e às vezes o cliente também não sente isso, né? Tipo, não, mas tá chegando muito spam. Às vezes, assim, brincando, pô, deixa eu falar assim pra ele, ó, vou desligar o anti-spam, você vai ver o que você vai receber de spam, né? Porque com certeza, se a gente desligar o sistema de anti-spam, o cliente vai receber milhares de e-mails ali, tipo, que não quer, né? Então, mas é como a gente abrir, pô, tem 30 mensagens, 25 é spam. Às vezes pelo celular, né, a gente abre e já tem lá um monte de spam. Então, é um problema grande, assim. Uma campanha de educação resolveria, Vicente? A gente tenta fazer isso daí, a gente está sempre, principalmente falando com os associados, né? Ó, como falar para os clientes. A hora que a gente pega um cliente mandando spam, a gente já fala para ele, ó, não, isso aqui não pode e tudo mais. Só que é aquilo, educação é muito difícil, né? Tipo, é que nem a gente fala multa de trânsito, né? Não, se tiver só educação, mas seria uma maravilha, mas ninguém tem, né? Digamos assim. Porque acaba tendo retorno. Esse é o maior problema, né? A empresa que envia spam, praticamente todas sabem que é errado. Não existe hoje em dia uma empresa que envia spam e fala, não, pensei que eu podia fazer. Eu comprei uma lista na internet de 1 milhão de e-mails e resolvi disparar. Então todo mundo sabe, não é ilegal porque não existe uma lei proibindo, mas tem as boas práticas, né? Tipo, pô, a sua marca, spam é uma coisa chato, não é ilegal numa lei, mas é errado fazer isso. Só que as pessoas fazem, e às vezes tem cliente nosso, provedores que contratam infraestrutura, uma infraestrutura grande ainda, e quando a gente vai ver, a pessoa está enviando spam. Aí fala, não, mas eu estou marketing de performance, essa lista não é spam, eu vou tirar o cliente, mas então você vê, tipo, as pessoas sabem que é spam, mas estão ali, tipo, tentando, tipo, não... Elas precisam fazer negócios. Precisam fazer, aí você vai conversar com ele e fala, pô, mas ó, vou falar a verdade, eu mando isso daí, os clientes compram pra caramba. Então, tipo, é aquela lá, tipo, falam que é proibido, mas as pessoas consomem também. Então fica aquele grande problema que, assim, é errado, eu imagino até que prejudica a marca da empresa, só que os dias, o spam estão crescendo cada vez mais. E o pior de tudo é ver grandes marcas você receber lá todo dia, pô, essa empresa gigante fazendo spam. E as pessoas compram, recebi uma mega promoção de um notebook, não sei o que lá. Ah, não, pô, era o que eu queria. Era um spam, mas a pessoa, pô, valeu a pena, eu vou comprar, compra. Então acaba, tipo, fomentando esse mercado, né, digamos assim. Mas assim, existem guias boas práticas, empresas de e-mail marketing, fazem e-mail marketing de fato, né? Ó, não é spam, porque tem que ter um opt-in, né? Tipo, a gente fala, ó, a pessoa optou por receber, eu fui numa empresa lá, comprei uma passagem aérea, eu optei por receber promoções. Então aquela empresa pode me mandar ofertas que não é spam. O spam é justamente aquele que você nunca ouviu falar, ou até você ouviu falar, porque que nem eu falei, hoje em dia tem grandes e-commerce fazendo, você ouviu falar, mas você olha lá, não, foi um parceiro, contato, tipo, você não teve contato, não pediu, ou você aperta em sair, aí recebe mais ainda, né? Que isso é o pior. E, às vezes a gente conversando com a área de segurança e tudo mais, fala, ó, quando uma pessoa manda um spam mesmo, de verdade, a pessoa apertar em sair lá, o consumidor que recebeu, eu quero sair dessa lista, é até pior. Porque quem comprou uma lista lá, começa a mandar e-mail, nem sabe se aquele e-mail é válido ou não. Quando a pessoa aperta em sair, o que acontece? Avisa a empresa que mandou o spam e falou, essa pessoa existe. Então acaba sendo pior ainda, a pessoa acha que está saindo da lista e está confirmando que ela existe, esse e-mail é válido, manda mais spam ali. Socorro. Então, tipo, acaba piorando. É engraçado que a pessoa de segurança que está mais mexendo com técnicas e tudo mais, às vezes cria um e-mail que não vai usar lugar nenhum, um e-mail fake, né, digamos assim, compra em tal lugar, quando vê, está recebendo spam em tudo de todas as empresas. Então já sabe que também existe empresa que compartilha, que vende a base e tudo mais. A gente sempre ouviu falar, claro, às vezes teorias, não, mas empresas de telefonia compartilham um com o outro, mas a gente nunca sabe de fato, né? Quem que compartilhou. Qual foi a origem? Qual foi a origem, né? É difícil. Eu já ouvi falar uma vez no mercado, uma pessoa comentando, nossa, eu criei um e-mail só para a declaração do meu imposto de renda. Eu criei lá nome e RPF 2013 e criei um e-mail só para isso. Quando vi, comecei a receber um monte de spam. Então, a Receita Federal está compartilhando informação? Imagina que não. Ou o provedor, como é que a gente vai saber? Eu sei que existe também tentativa e erro. Então, as empresas que mandam spam vão tentando, tipo nomes, Paulo, João, não sei o que lá, e vai colocando arroba tudo. E um monte desse acaba indo, porque hoje em dia todo mundo tem e-mail, então acaba acertando. Coloca João.souza, sei lá, inventa o nome, arroba Gmail, arroba não sei o que lá, acaba chegando em alguém, né? Isso existe também, realmente, de fato. Então, spam é uma grande, dá pra falar, uma grande praga na internet, digamos assim. É um prejuízo para todo mundo, para os provedores, para os consumidores que não querem receber.
Só que cresce cada vez mais. É uma praga né? sem solução. É uma praga quase sem solução, porque a gente todo o tempo está criando ferramentas novas. Existem empresas de software mundiais que tipo, a gente, como provedor, acaba contratando essas empresas para trabalhar o sistema anti-spam, né, que eles têm uma base e tudo mais, já interliga todos, que a gente fala da whitelist, blacklist, né, que todos os provedores têm. Ó. Se eu aqui, por exemplo, no meu provedor, né, eu tenho lá associado a Abra Hosting, eu tenho lá, coloco um domínio, eu estou mandando muito spam. A hora que eu coloco na blacklist, já compartilha informações de todos os provedores. Ó, isso aqui é muito spam. Só que não adianta, todo dia, do mesmo jeito que a gente cria novas tecnologias, os spammers também criam novos meios de burlar o sistema. Mas essa é uma particularidade do mercado brasileiro ou em outros países também? No mundo inteiro. O índice de spam é alto? O índice de spam é alto no mundo inteiro, mas a gente vê que o Brasil, assim, é recorde praticamente em spam, ataques. Então o brasileiro tá ali, tipo, tá firme e forte. acima da média para mandar spam, para fazer ataque. Hoje em dia você vê várias coisas que falam que os hackers brasileiros são os melhores que existem. Então, tipo, a gente está avançado, digamos assim, nesse quesito que não é muito feliz, né? Não é muito bom, mas infelizmente aqui no Brasil está bem alto mesmo. O que tira o sono do empresário nesse setor? Na área de provedor de cloud, de data center, de hospedagem, o que tira o sono mesmo é ter um serviço fora do ar. Assim, é a pior coisa que pode acontecer para uma empresa que trabalha com internet. Hoje em dia, imagina, você tem um e-commerce, o cliente vai acessar e está fora do ar. Ou você tem 200 funcionários, todo mundo hoje em dia trabalha por e-mail, né? Todo mundo fica no computador mandando e-mail o dia inteiro. O e-mail parou. Então, a pior coisa que existe para um provedor é ter o seu serviço fora do ar. E o que contribui muito para isso, que a tecnologia melhorou muito, os servidores hoje a gente faz redundância, o servidor já tem 2 fontes, 2 placas de rede, então, uma placa de rede queimou, mas não saiu nada do ar, o HD já tem redundância, então a tecnologia melhorou muito. Mas também o que contribui muito para sair do ar são os ataques de negação de serviço. Então, está acontecendo no mundo inteiro, tipo, e crescendo cada vez mais, e aquele ataque que é só para tirar do ar, e não invade, não rouba informação, nada, é só para sair do ar. E prejudica muito isso daí, porque às vezes sai do ar, apesar de todo mundo estar investindo dezenas de milhares de dólares em proteção, porque hoje em dia eu acho que todo mundo, provedor, já tem uma proteção, antigamente não tinha tanto assim, porque não tinha tanto ataque, era só um firewall normal. Hoje em dia o ataque de negação de serviço são milhares de zumbis, né, entrando ao mesmo tempo. É muito difícil para o provedor conseguir mitigar. Então as empresas que criaram patente, né, as empresas geralmente são empresas americanas, da Europa também criaram essa tecnologia, a gente acaba vendendo para os provedores as soluções e custam caríssimo. Né? Então, e para o cliente, às vezes, não importa, né? Não, está fora do ar porque teve um ataque de negação de serviço. A culpa é sua. Então, é do provedor. Então, a gente tem o prejuízo de, quando sai do ar, a empresa inteira fica, tipo, um alarme vermelho, digamos assim, né? A empresa inteira fica louca, tipo, ela tem que voltar, aí então mexe a área de segurança, o telefone toca. Então, realmente, saiu do ar, a empresa muda completamente. Você vê o ambiente, você entra no escritório, tá todo mundo, nossa, tá fora do ar. Você vê gente correndo de um lado para o outro, e o telefone não para de tocar, os clientes reclamando. Então, causa aquele estresse grande ali, depois que resolve, também você vai investir milhares de dólares em proteção, e tem um cliente reclamando que o cliente fala, não importa o motivo que saiu do ar, a culpa é sua, você resolve. E depois a gente tem que dar desconto por SLA, perde cliente. Às vezes um cliente não aceita isso, não, tipo, tem cliente que não sabe tão técnico assim, ou também às vezes nem importa, não, o problema é seu, acabou. E o negócio dele foi fora do ar. A gente atende, hoje tudo está na internet, então a gente atende, por exemplo, hospitais. O hospital inteiro está lá, saiu do ar, imagina alguém chegou lá para dar entrada no hospital, não, o sistema está fora do ar, ou vai comprar uma passagem, o site da companhia aérea está fora do ar, né? Tipo, ele considera inaceitável uma coisa dessa. Exato. Então você acaba perdendo o cliente também. Então, além de ter todo o prejuízo, você tem que investir em segurança, você aumenta a sua equipe de atendimento, na hora que sai do ar, tem todo aquele estresse, aí você perde dinheiro depois com desconto e cancelamento. Então, acho que, para falar assim, resumir o que você me perguntou, isso é o que tira o nosso sono hoje. Trabalho 24/7, né, 24/7. Todas as empresas têm atendimento 24/7, porque é tipo a lei de Murphy, né? Vamos falar assim. Sempre vai acontecer no final de semana. Sempre dá problema no final de semana, numa emenda de feriado. E por incrível que pareça, todo mundo comenta que é normal dar problema no Natal e no Ano Novo. Então, literalmente aquela lei de Murphy. Tudo acontece quando tá tipo, com a equipe reduzida, você tá férias prolongada ali, feriado prolongado. Aí, claro, todas as empresas reduzem o quadro, né? Tipo, para dar folga pessoal, tudo mais. Porque atendimento no final de semana de madrugada é muito pouco. Você tem lá só por segurança mesmo. Justamente se cair, alguém tem que trabalhar para resolver. E apesar que a pessoa que resolve mesmo, de fato, tipo um engenheiro,
Você não vai ter um engenheiro trabalhando de madrugada, né? Então, geralmente, tipo, tem o pessoal do plantão que aciona, né? Tipo, ó, deu um problema. Acorda o engenheiro. Acorda o engenheiro, mas tem que ter alguém lá para trabalhar. Então, a equipe é reduzida, final de semana, Natal. Mas, pô, todo mundo quer estar com a sua família no Natal. E ninguém liga. Mas a hora que cai, pô, reúne tem todo mundo. 500 clientes ligando ao Volta mesmo todo tempo. mundo para casa. Aí volta, fica aquela correria ali, ó, atende de casa, aí coloca central para redirecionar pro celular. Fica aquelas coisas que ninguém nem sonha, né? Tipo, às vezes, é como uma vez deu um problema, falando com o Evel, né, que eu sou um provedor também associado, além de presidente da Abra Hosting, deu um problema bem no Natal. E, nossa, tipo, aquilo tipo, deu um problema num hardware. A gente acionou o fabricante, até o fabricante, não, mas eu posso ver amanhã, tá? Falei, não, tem que ver agora, porque a gente tem também os contratos com os fabricantes de hardware, né, que é 3 horas, quando for um problema de equipamento, tem que resolver. E bem no Natal, aí você vê, tipo, começou, tipo, o pessoal tinha gente viajando de folga, a gente começou a colocar central para redirecionar para o celular, então às vezes o cliente ligava e nem sabe. Podia dar uma pessoa atendendo na praia ali, mas estava atendendo e tudo mais. Isso acaba acontecendo, de vez é raro nessas coisas assim, mas acontece, né? E você tem que estar preparado, né? Tem que estar preparado, né? Justamente por isso que a gente gasta tanto em segurança, né? Porque não adianta, hoje negação de serviço, esse tipo de ataque tá comum, você vê na TV constantemente, eles derrubam banco, derrubam hospitais, tudo, e o pior de tudo é que você para pensar é só para encher o saco, porque não existe nenhum objetivo, não tem uma invasão para roubar dados, roubou uma informação confidencial de uma montadora de carro, ou roubou o e-mail do presidente, nada, é só para tirar do ar. E você vê que depois os hackers vão e publicam na internet fazendo piada, essas coisas, então tipo, a intenção é só prejudicar ali, só dar trabalho, mas que nem tipo, alguém parou o trânsito na rua, tá, deu trabalho ali, pronto, digamos que é assim, é bem chato. O que é inovação nessa área? Os brokers é uma inovação? São inovações? São, eu considero, assim, o mercado que eu falei no início, a gente está sempre inovando, toda hora mudando, e os brokers vieram realmente, tipo, tá começando, digamos agora, não é tão novo, tipo, um ano, é que na nossa área às vezes, tipo, 1 ano, 2 anos já não é uma coisa tão nova, mas os brokers começaram a aparecer tem 1 ano e pouco, 2 anos, acho mais ou menos, mas agora digamos que está no auge, e já tem pesquisas americanas, eu esqueci qual foi o nome da empresa agora, mas soltaram uma pesquisa falando que até 2020 ou 2022, 70% do faturamento dos provedores de cloud vão estar na mão dos brokers. Então você imagina, a gente está falando de bilhões de dólares no mundo inteiro, que não é só no Brasil, vão estar na mão dos brokers. E o que é o broker, né? Hoje em dia, para montar um data center, que às vezes é comum também, conversando com alguém do mercado, fala, você que é o presidente da Abra Hosting, me explica como é que faz para montar uma empresa dessa. Talvez 10 anos atrás era mais fácil, só que hoje em dia, olha, não, você vai ter que gastar milhões, porque equipamentos caros, tudo é caro, né? Então, tipo, pessoas, não é mais simples que nem no começo da internet, né? Que você abria, era digamos, relativamente fácil. E hoje os brokers vieram justamente por isso, hoje a gente gasta, tipo, pesado com equipamento, com data center físico, porque, mesmo que eu falei, a grande inovação foi o data center físico virtual. Mas a gente que é provedor tem que ter o data center físico, a base de tudo é o data center. Né? Então nós temos aí nos data centers tudo, temos que investir pesado, é mais para o consumidor final, para a empresa, né? Que não tem mais que pensar em hardware, sim, não é serviço e tudo mais. Só que tipo, aí os brokers o que vieram? Montaram a infraestrutura dele, ele vai lá, pega o cliente final, faz o gerenciamento daquele serviço, porque para estar na nuvem não é só apertar um botão, né? Às vezes depende do que o cliente vai fazer, vai instalar um CRM, não, tem que mexer na programação, adaptar servidor, tem que monitorar também, se der pau, alguém tem que trabalhar. O broker geralmente faz tudo isso daí, ainda faz a cobrança também, já engloba tudo, tem o suporte, monitoramento, faz a cobrança. Então o broker, digamos, é como se fosse um revendedor dos provedores de cloud, só que não tem que investir em infra, em nada. Então acaba, como está surgindo bastante broker, é bom para o mercado porque fortalece, né? Os brokers acabam trazendo muitos clientes. A gente conversando, por exemplo, em reunião da Abra Hosting, broker é uma coisa relativamente nova para os provedores de cloud aqui no Brasil, lá fora já não tanto, mas quando a gente conversa, fala, os clientes, é um cliente muito bom, porque o que acontece? Primeiro que é um cliente já técnico, especializado, então é o cliente que sabe o que está fazendo e já não gera muito atendimento, e para quem é provedor é bom, porque você tem um custo alto, né, de ter o suporte 24 horas, de pessoas ali, né? Hoje em dia... Ele fala a mesma língua que você. Ele fala a mesma língua, ele já sabe tudo, ele já chega lá e liga, vou fazer isso, tudo mais. Então, dá menos atendimento, é bom. E é um cliente que traz outros clientes. Então, hoje, imagina, todo provedor de cloud investe muito em marketing, eventos, no Google, em banner, em Facebook, Twitter e tudo mais. É um gasto pesado justamente porque para conseguir leads, para depois você conseguir vender, né? A equipe comercial vai lá conversar. Esse cliente já faz tudo isso por você. Então, ele já chega... Sim, é um cliente que a gente conversando lá na Abra Hosting, o cliente começou pagando 5 mil, sei lá, passou em 6 meses, o cara está pagando 50 mil por mês.
porque ele vai vendendo para outros clientes, então a conta dele vai crescendo, é um cliente bom isso daí. E acaba que vai chegar uma hora que os brokers vão estar tão grande que vai ser bom para os provedores para negociar, né? E é bom para o broker também, que quanto mais demanda ele tem, mais poder de negociação ele também chega no provedor. Ó, tem uma base aqui de tantos teras de recurso, né? Que a gente não fala em número de clientes, né? Na nuvem é quantos gigas de memória, quanto tráfego de banda, essas coisas. Então, esses clientes chegam muito grande ali, é bom também. Então, tipo, eu acho que esse broker é uma inovação, não é uma tecnologia nova, digamos assim, porque é a tecnologia existente. Sim. Só que é um novo jeito de atender, um novo jeito de vender. É um novo modelo de negócio. Exatamente. E começou mais com empresas de fora, justamente que eu comentei, né? Os americanos é muito mais self-service, ali, ó, vai, se vira e tudo mais. Então, ter um broker para ele é melhor ainda. Tipo, ó, tem alguém vendendo para mim, tem alguém cuidando para mim, eu só tenho que cuidar da nuvem, digamos assim. Sim. Daquela infraestrutura, chegamos um provedor, chega uma hora, por isso que é bom também, ó, só tem que deixar tudo online. Se deixar tudo online, os brokers estão felizes, os clientes estão felizes e tudo mais. E aqui no Brasil não tinha tanto isso que a gente atende o cliente, marca reunião e tudo mais. Só que também começou a aparecer os brokers querendo os provedores de cloud do Brasil. Começou já a crescer muito, a gente tem os provedores, né, que eu falo pela Abrahosting, se conversa, não, já tem o broker em Recife, tem um broker em Brasília, o broker em São Paulo, Rio de Janeiro, então está crescendo muito. Eu acho que, falando de inovação, broker não é uma inovação tecnológica, mas é uma inovação, um jeito novo assim, de atender, né? Que acaba sendo uma inovação, com certeza. Né? Qual é a previsão de faturamento desse setor? Ano passado, a nossa expectativa, fazendo um comparativo com a Abrahosting, né, que está as maiores empresas do mercado, foi em torno de 1,4 bilhões de reais, cresceu em torno de 20%. Esse ano a gente espera crescer em torno de 20% novamente. Vai em torno de 1,7 mais ou menos bilhões. E só que a gente está nesse momento, né, de política no Brasil complicado, então a gente tem uma expectativa, mas tudo pode acontecer, né? Hoje em dia, do jeito que está a nossa política, acaba prejudicando muito, né? Vai que, digamos, o Temer saiu, por exemplo, já é um segundo presidente a sair, então acaba os investidores tiram dinheiro do Brasil, é aquela bola de neve, né? O dólar aumenta e aumenta o desemprego e tudo mais. Então acaba que a política hoje está interferindo não só nas nossas empresas, né, mas o Brasil como um todo, né? Qualquer empresário de qualquer área que você fala tá com medo, a taxa de juros vai aumentar, vai diminuir. Hoje em dia está diminuindo, digamos, tá ficando, apesar de, sem falar de política exatamente defender um ou outro, mas a economia estava dando uma melhorada, né? Aí já explodiu tudo de novo, né? Então a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Essa que é a verdade. A gente tem essa expectativa de crescer mais 20%, o mercado já tem até potencial para crescer muito mais, porque se for ver em 2016, teve impeachment, teve um monte de problema, já, a nossa política já não estava muito boa e conseguimos crescer 20%. Isso 20% é a média, tem empresas que cresceram 30%, 40%, 50%. Então, esse mercado tem um potencial muito grande. Então, se a nossa política deixar a gente crescer, parar de criar imposto, regulamentação, ou falar de economia mesmo, né? Tipo, vamos ver o que vai acontecer aí, parem de brigar, digamos assim, né? Parem de brigar aí em Brasília, já melhora muito, assim, para a nossa empresa, para as nossas empresas e para o mercado como um todo, né? Então, se a política deixar, esse setor continua voando? Continua voando, com certeza. Hoje, tipo, tecnologia, na verdade, sempre foi descolado, digamos, da economia. Era muito comum a gente conversar com empresários de qualquer mercado. Por exemplo, as empresas de internet sempre cresceram 40%, 50%, tem empresas crescendo mais de 100%. Claro que as menores acabam crescendo mais, né? Quem está lá no topo não consegue crescer 100%, né? É uma coisa meio lógica. Só que é um mercado que sempre cresceu muito. Então, a gente falando com empresários, às vezes era difícil acreditar, falar, esse ano cresceu 80% e, eu não estou sendo satisfeito porque ano passado foi mais de 100%. E eu achava que a gente era louco, né? Você está louco, você está reclamando? 80% de crescimento, você está reclamando? Porque sempre a área de tecnologia, de data center, hospedagem, cloud, né, que é mais recente, cresceu muito. É uma área que, está descolada realmente da economia ali. A economia cresceu, o PIB foi 2%, agora não está caindo, né? Mas quando o Brasil estava crescendo o PIB 2%, 1,5%, as empresas de internet cresciam 50%, 100%. Porque tudo hoje em dia, a tecnologia vai evoluindo, né? Então, tipo, as empresas estão indo para a nuvem porque consegue economizar, é mais flexível. Imagina se por lado, falando um pouco mais técnico, mas do lado do cliente, né? Na hora de ter um data center que ele tinha que comprar servidor, então ele ia lá na empresa, no fabricante, eu vou querer 5 servidores. Aí aquela negociação, são equipamentos caros, né? 50 mil, 100 mil cada um. Então, eu ia fazer, sei lá, uma compra de 200 mil reais. Aí, agora eu vou financiar com o banco. Aí você ia falar com o gerente, qual a taxa de juros? Comprar, aí tipo... Chegava daqui a 2 semanas esses servidores, só a caixa. Aí você ia num data center físico, alugava um espaço, espetava lá dentro, aí cabo de rede, tudo. Era uma coisa que era caro, você pagava juros. Geralmente as empresas financiam porque são coisas caras, ninguém quer pagar, descapitalizar a empresa, né, com compras altas.
tinha mais o técnico para ficar tomando conta daquilo, monitorar. Então, às vezes era um custo de R$20 mil por mês, um projeto pequenininho. Só que tinha todo esse custo, o servidor, taxa de juros, financiamento, e o aluguel data center, energia elétrica que você paga e tudo mais. Então, hoje em dia na nuvem, a empresa, né, ou a pessoa faz tudo isso em minutos. Vai lá, eu quero contratar isso. Qual a forma de pagamento? Cartão de crédito, boleto bancário. Mês que vem, por exemplo, e esse é um outro grande potencial. Você comprava tudo isso antigamente físico, digamos que não deu certo esse projeto que a sua empresa fez. Você já comprou tudo, o que eu vou fazer com o servidor? Você não tinha o que fazer, você já gastou aquele dinheiro e o contrato com o data center às vezes era 3 anos, você não podia cancelar, tinha multa de 50% do período restante. Então, tipo, o cliente ficava com, se não desse certo, ainda ficava com uma bomba ali para pagar ou pagar multa. Hoje em dia o cliente vai lá, contrata, mês que vem, eu quero cancelar, ele cancela, geralmente não tem multa, ou quando tem uma multa bem menor, geralmente porque está na nuvem, né? O cliente consegue aumentar e diminuir o recurso quando quiser. Ainda tem essa elasticidade, que é um grande potencial da nuvem, né? Para um e-commerce, tem Black Friday, Natal, os e-commerce vendem bilhões de reais, né? Tipo, acho que o último Black Friday deu mais de 1 bilhão de vendas, alguma coisa assim. Então você vê, tipo, o que você está na nuvem lá com recursos, né? Contratando data center virtual, servidor, o que for, mas tem infraestrutura na nuvem. O cliente vai lá um e-commerce, duplica minha infraestrutura durante 3 dias, depois que acabar o Black Friday ou aquela semana, volta ao que era antes, paga só aquele adicional. Você consegue fazer isso. No ambiente físico, antigamente não tinha. Você tinha que comprar servidor, ficar... Então, para o cliente melhorou muito. Imagina, isso que eu estou falando tecnicamente, mas dá para entender, né? Como é bom, né? Então, para o cliente é muito bom. É flexível, é mais barato, principalmente mais barato. Então, imagina, hoje em dia, em época de crise, quem que não quer economizar? Às vezes tem alguns projetos que o cliente migra para a nuvem que economiza 30%, 40% do que ele gastava antes. Principalmente quando tem dentro de casa, que tipo, a gente fala dentro de casa, porque aquelas empresas que montavam um CPD, né, digamos assim, tinha uma área com servidor e tudo mais, que também é muito inseguro isso. Além de custar mais, imagina, pegou fogo no prédio, a gente sabe que as coisas acontecem. Imagina, pegou fogo e queimou os servidores, aí, seu banco de dados morreu tudo, que o backup geralmente era um servidor do lado ali, né? Isso aqui tá o servidor, o backup tá aqui. Quando pega fogo, perde tudo ali, né? E fora, tipo, roubo, tipo, alguém entrar fisicamente. Então, hoje o data center não. Os data centers são prédios totalmente isolados, segurança, não entra ninguém. Você tem que entrar, colocar digital, mandar o cadastro prévio. Então, quando um cliente quer conhecer um data center, tem um procedimento gigante só para levar o cliente lá, isso quando autoriza. Então, é muito mais seguro. Então, é melhor, é mais seguro, é mais barato. Então, tipo, mesmo em épocas de crise e tudo mais, você vê por que está vendendo tanto assim. Porque tem empresa que consegue economizar com isso, né? Então é muito bom, né? Eu vejo, só tem potencial. Não tem pontos negativos. Sempre tem um ponto negativo ali, mas você olha que os pontos positivos são muito maiores e você vê tudo que você vê de pesquisas, tipo, não, o servidor na nuvem vai faturar não sei quantos bilhões, infraestrutura nuvem mais 5 bilhões de dólares. São coisas só de bilhões que a gente fala, quando pesquisas falando do mundo inteiro, né? Só aqui no Brasil a gente já fala em torno de 1,4, 1,5 bilhões, já é alto, né? 1 bilhão, mais de 1 bilhão, quase 1,5 bilhão. E a gente vê as pesquisas de fora que são coisas de 10 bilhões de dólares, então tem um potencial muito grande, tanto que as empresas de fora já estão abrindo aqui no Brasil também, justamente porque o cliente tem essas partes de informação tá aqui dentro, isso é uma coisa que acontece muito, o cliente na hora de contratar, principalmente quando é governo, essas coisas, falam, o data center físico tem que ser aqui no Brasil. Então já tem empresas de fora que tem no mundo inteiro já abrindo também, o data center em São Paulo, Rio de Janeiro, justamente para atender a legislação, não a legislação, mas algumas empresas pedem isso daí, só vou contratar o serviço se estiver localizado fisicamente no Brasil. Então acaba sendo mais um ponto positivo para os servidores de cloud que estão aqui no Brasil. Né? Muito bom. Vicente, muito obrigada pela entrevista, obrigada pelo seu tempo. Nós conversamos com Vicente Neto, presidente da Abra Hosting.